Você sabia que a serpente do Éden representa uma raça reptiliana que modificou seu DNA há milênios? Cansado de histórias tradicionais que escondem sua verdadeira origem cósmica e propósito na Terra? O que acontecerá quando os Anunnakis voltarem para escravizar a humanidade como há 445 mil anos? Bem-vindo de volta. Audiolivro. Anunnakis. Os deuses astronautas. Anabel Sampaio. E se, depois de 445 mil anos, eles voltassem a escravizar a humanidade? Madras 2013. Para Monique, que se tornou a eterna criança sorridente de alma. Para Jaqueline, que pensa em chegar às estrelas da felicidade, mas já nasceu brilhando como um sonho de luz. Com todo o meu amor, para sempre. Agradecimento especial ao amigo Carlos Vanilla, pelas ilustrações cedidas para ilustrar este livro. Capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem Deus conversava quando reverenciou sua criação no Gênesis? O Antigo Testamento afirma, em Gênesis 1h26, que no momento da criação do homem não havia apenas um Deus, e sim deuses que conversavam entre si. Inúmeras religiões acreditavam na participação de vários deuses na criação do homem. Os Vedas atribuem a criação do homem a divindades como Indra, Varuna e Agni. O poema épico de Mahabharata conta que, há milhares de anos, deuses visitavam a Terra em suas carruagens de fogo. Muitas ideias evolucionistas foram introduzidas em nossas mentes por intermédio da religião e da ciência. De acordo com Spinoza, deve ter havido motivo para terem contado tantas mentiras à humanidade. Não há na mente vontade livre ou absoluta, mas a mente é determinada a acreditar nisso ou naquilo por uma causa que é determinada por outra causa, e assim ao infinito. Spinoza. Afinal, quem eram os protagonistas da criação do homem? No princípio as sombras dos gigantes tremulavam pela terra, enquanto os pterossauros voavam pelo céu e outros répteis se guerreavam mutuamente. Quando os deuses da antiguidade chegaram à terra, eles empurraram a porta sagrada da vida, trazendo as sementes da linhagem de Amélios, a mais pura descendência genética humana para serem germinadas. Todavia, eles precisavam trabalhar com a polaridade de nosso planeta. Para estabelecer o equilíbrio entre o bem e o mal, eles sopraram um fôlego angelical nas narinas dos homens, dando início à alma vivente. Gênesis 2h07. A informação bíblica é um procedimento cirúrgico, no qual foi introduzido o gene réptil ou a mancha do pecado nas narinas do ser humano. Porém, antes de sujar a raça humana, os deuses preservaram uma linhagem de homens puros, a real linhagem sacerdotal da Suméria, da qual descenderam os patriarcas do Evangelho. Por causa desse apêndice de origem réptil, o homem se tornou agressivo e com um aguçado instinto reprodutor. Dessa forma, o momento da criação do homem foi marcado pela presença da serpente do Éden, tão citada pelos trechos evangélicos e por todos os escritos da antiguidade. Um primata superdotado corrompeu o DNA humano, introduzindo um gene maligno para impedir a encarnação do Verbo. Trechos mesopotâmicos. Você já percebeu que em todas as ilustrações sobre a criação do homem existe a presença da serpente? A raça serpente ou reptiliana é a raça que forneceu o apêndice reptiliano introduzido no homem e que está presente na Terra desde primórdios. Na Índia, as serpentes são os nagas, que vivem no subterrâneo e são associadas à sabedoria. Para os astecas, Quetzalcóatl era o deus do saber, denominado Kukulcán por culturas pré-colombianas. Na China e no Japão, a tradição fala de tempos imemoriais nos quais o mundo era governado pelos reis dragões, e que eles tinham a capacidade de mudar da forma draconiana para uma forma com aparência humana. Na essência, todas as religiões, textos evangélicos, apócrifos e sânscritos narram a mesma história sobre o início da humanidade. Em todos os episódios da criação do homem, os textos mencionam a presença da serpente no momento da criação. Figura 1. Adão, Eva e um reptiliano. A serpente é a representação da raça reptiliana, que esteve presente desde a criação do homem e pela qual herdamos o gene réptil, responsável pela agressividade do ser humano. Entre os animais, a serpente era notável. Entre todos eles, ela tinha as mais excelentes qualidades, e em muitas coisas, lembrava o homem. Como os homens, andava sobre duas pernas e era tão alta quanto um camelo. Seus dons mentais superiores fizeram com que ela se tornasse traidora. Ela tinha inveja do homem, tinha inveja do sexo humano. Foi punida por ter tentado Eva. Deus disse: Eu criei você para reinar entre os animais, para andar ereta. Mas você não estava satisfeita, então, vai andar sobre o próprio ventre. Manuscrito de Nag Hammadi. A mitologia estuda os mitos de diferentes culturas. Porém, todas elas descrevem deuses em comum e com denominações diferentes.
O deus Apoio era conhecido pelo mesmo nome pelos gregos e pelos romanos. Ele viajava pelos céus, controlava o tempo, ensinava astronomia e as técnicas de construção para os homens. Ele aterrissava sua nave no Monte Olimpo e decidia o destino dos mortais. Há semelhanças entre o deus Thor da mitologia nórdica e o deus grego Zeus. Ambos viajavam em carruagens celestes e portavam armas que direcionavam feixes de energia, capazes de destruir cidades inteiras. Os corpos deles estavam cobertos por uma pele córnea que era brilhante como a luz do dia, como uma veste luminescente. Então suas mentes se abriram porque, quando comeram, a luz do conhecimento brilhou para eles. E quando viram seus criadores, eles odiaram-nos porque tinham formas bestiais. Manuscrito de Nag Hammadi. É pouco provável que civilizações de países distantes e de épocas tão diferentes pudessem inventar deuses em comum e com características tão peculiares. De uma coisa estejam certos: todos os deuses citados pela mitologia possuíam formas bestiais, que em nada se assemelhavam aos homens. Então, por que afirmam que o homem foi criado à semelhança dos deuses? Eles semearam na terra a linhagem de Amélios, considerando-a tão evoluída que ficaram temerosos de que a sua inteligência se sobrepusesse à deles. Foi por isso que eles introduziram o apêndice reptiliano no homem, a fim de que a glândula pineal, uma glândula do cérebro humano, se atrofiasse, definhando a capacidade intuitiva e aumentando a agressividade do homem. Com o estímulo agressivo aguçado, a raça humana se depredaria mutuamente, não aumentando tanto em termos populacionais. Porém, o apêndice réptil também estimulou a vontade que o homem tem de procriar. O estímulo de procriação aumentado preservou a raça humana ao longo dos tempos. Os raros amélios que foram preservados da sujeira do DNA reptiliano originaram os hebreus, uma raça evoluída que viveu na Terra. Foram esses que escreveram o Torá, os 5 primeiros livros de Moisés e também parte do Antigo Testamento. A linguagem utilizada nesses livros foi uma linguagem santa, em que cada letra é um símbolo representando um arquétipo e suas letras compõem uma figura geométrica, a qual é a mais fidedigna forma de cada entidade espiritual, que ainda permanece em algum lugar do universo. Esses homens foram os sacerdotes da tribo de Levi, homens de linhagem pura como Moisés, Abraão e outros patriarcas. Eles foram os privilegiados com a vida longa, chegando a viver em média 600 anos. Geneticistas descobriram uma particularidade comum na ancestralidade israelita dos sacerdotes judeus descendentes de Abraão. A particularidade do DNA desses sacerdotes foi chamada de haplótipo modal Cohen, o CMH. O fator hereditário era tão valorizado em tempos do Antigo Testamento que apenas os descendentes de Moisés e Abraão podiam se tornar sacerdotes do Templo de Jerusalém. Essa regra foi implementada desde o primeiro tabernáculo até a destruição do templo por Tito, no ano 70 d.C. O status sacerdotal do haplótipo modal Cohen era transmitido pelo cromossomo Y, indicando que o sacerdote descendia do único ancestral que viveu em 3000 a.C. Todos os homens que possuíam essa ancestralidade comprovada pelo CMH eram considerados homens da tribo de Levi, os sacerdotes de raça pura. Não seria essa pureza de raça tão procurada por Adolf Hitler, a qual ele temia estar presente nos judeus? Não achei referências bibliográficas que mencionem o hermafroditismo ou a androginia em seres de Amélios. Porém, encontrei referências sobre hermafrodita ou seres com 2 sexos nos documentos das antigas civilizações. No Hermitage de Leningrado existe uma cópia da estátua de Policis, do século V a.C., cuja representação é de um ser humano hermafrodita, contendo seios e genitália masculina. Em várias outras obras de arte da antiguidade são retratadas figuras bissexuais, como a Hienos barbuda dos cipriotas, o Arofitos, com corpo de mulher e genitália masculina. O hermafroditismo é estudado pela Midrash, por meio do judaísmo, compondo um Adão hermafrodita, considerando-se que os Adões étnicos eram andrógenos bissexuados com imagem dos deuses. Segundo Heródoto, no antigo país habitado por nômades nas mediações do Mar Negro existiam os enaneus, que eram homens com aspecto de mulher. Foi também onde viveu Afrodite, deusa que gerou Hermafrodito, o deus que possuía órgãos sexuais de ambos os sexos. Tudo indica que os homens hermafroditas estavam biologicamente aptos para evoluir e seguir seu curso na história. Segundo Heródoto, Plínio e Platão, o hermafrodita existiu por um período muito longo. Fico a pensar na miscelânea de raças e criaturas bizarras viveram na Terra. E seria difícil de acreditar se não fossem as evidências arqueológicas como fósseis, estatuetas, escritas cuneiformes, hieróglifos e um arsenal de provas que testemunham que uma diversidade de criaturas não humanas habitou o nosso planeta. Figura 2. Estatuetas de reptilianos encontradas nas ruínas das cidades de Uri e Eridu, datadas de 5000 AC.
As estatuetas e representações de humanos com feições de lagartixa ou serpente são características do sul da Mesopotâmia. Todas as confirmações são necessárias para não abandonarmos essa verdade no crivo de nossas descrenças, assim como a ciência parece ter abandonado as mesmas informações ao léu da casualidade. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Gênesis 6:04. Mencionar histórias de gigantes em um livro de especulação científica parece ser coisa de maluca. De fato, verdade e loucura são limítrofes. A história de gigantes é tão real que pode ser comprovada por provas arqueológicas. Pelo visto, eles tinham sentimentos. Um gigante que vela o outro na tumba não pode ser irracional. Uma mulher gigante que morreu com seu filho atracado nos braços demonstra ter possuído sentimentos que foram além da defesa de sua prole. Em 1895, Deere encontrou durante suas escavações mineralógicas em Antrim, na Irlanda, um gigante fossilizado. Esse gigante possuía 3,70 metros de altura, 1,97 metros de circunferência torácica, 1,37 metros de comprimento de braços e pesava 2 toneladas, dotado de aparência e morfologia humana. Outro fóssil gigante que foi encontrado em 1895, em Bridle Valley Falls, Califórnia, Estados Unidos, dentro de uma tumba, era uma mulher segurando uma criança. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam em um monte de um lado, e os israelitas estavam em um monte do outro lado. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Samuel 17:2-4. Os gigantes viveram na Babilônia. Segundo manuscritos, eles andavam acompanhados pelos Nefelins. Os Nefelins foram os deuses que caíram do céu, os supra-humanos que possuíam características reptilianas aladas. As histórias sobre essa arcaica raça de deuses são tão antigas quanto a própria história da humanidade. Aparecem no contexto cultural religioso das grandes civilizações da Suméria, Babilônia, Índia, China, Japão, México e América Central. A civilização egípcia adorava mais de 365 Nefelins. O termo Nefelim aparece 2 vezes na Bíblia hebraica. Vários textos antigos mencionam que eles apresentavam caudas e ou asas conforme sua hierarquia. Figura 3. O gigante de Deere. Foto publicada na revista britânica Strand. Naqueles dias havia os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles eram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:04. Na teologia cristã, católica, ortodoxa e protestante, o termo anjo caído se refere a um anjo que foi expulso do paraíso e exilado para a terra. Esses anjos cobiçariam o poder do mundo e instilariam sua fúria e seu veneno contra a humanidade ao longo dos tempos. Eles são os reptilianos. A propósito, onde está escrito que eles abandonaram a terra? Capítulo 2. Os reptilianos. Se alguma vez existiu no mundo uma história provada e digna de crédito, é a dos vampiros. Filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, em uma carta ao arcebispo de Paris, os vampiros existiram na antiguidade. Eles foram os reptilianos da classe dos dracos existente até o final da Idade Média. Muitos intelectuais como Jean-Jacques Rousseau estudaram com afinco essa raça. A existência de vampiros foi tão real que foi o motivo pelo qual se escreveu Maleus Maleficarum, uma publicação da Igreja de 1486, que consistia em um compêndio de caças bruxas e aos vampiros. Em 1746, um monge da Ordem de São Benedito, Dom Augustin Calmet, publicou também uma dissertação sobre a aparição de vampiros na Hungria, Boêmia, Morávia e Silésia. Dom Augustin era um acadêmico católico romano que nasceu em Lorraine, na França, em 1672. Sua curiosidade começou com a abundância de relatos sobre o vampirismo, relatos provindos da Alemanha e da Europa Oriental. Dom Augustin achou inadmissível que esses relatos fossem ignorados, por causa da riqueza de detalhes e da consistência das informações. Ele chegou a publicar um livro por levar tão a sério o vampirismo. Assim que o fez, uma nova onda desse mal eclodiu na Silésia. Foi quando ele foi acusado por charlatanismo sobrenatural e foi condenado pela mutilação de mortos, pois abriu vários caixões de defuntos e cravou estacas no peito dos mesmos. O assunto foi proibido de ser comentado em razão da histeria provocada pelo vampirismo. A investigação foi retirada do poder dos clérigos e passou a ser de incumbência da autoridade policial. O assunto sobre o vampirismo caiu no esquecimento ao longo dos séculos.
Atualmente, volta à mídia com uma nova versão, o galã vampiro apaixonado cheio de galanteios por uma mulher. A saga romântica tomou proporções assustadoras de sucesso e estou certa de que, se houver uma nova eclosão do vampirismo no mundo contemporâneo, os vampiros arrebatarão milhares de corações apaixonados. Isso é proposital? Isso é uma forma de manipulação mental coletiva? Se for, qual é o propósito? Figura 4. Reptilianos nos blocos de argila da civilização suméria. Os reptilianos draconianos podem ter desaparecido da face da Terra. Porém, outras classes de anjos caídos reptilianos continuam por aqui. Eles são seres carnais, pérfidos, astutos e de baixa frequência vibracional. Eles estão no meio de nós, infiltrados em nossa carga genética. Atualmente, são híbridos com genes humanos, tomando a imagem e semelhança humana. Eles estão infiltrados nos órgãos que tomam as decisões governamentais e fazem parte das famílias mais ricas e poderosas do mundo. O que eles querem? Eles planejam dar o último golpe para governar a população da Terra por meio de um sistema único de governo. Eles cravam seu símbolo réptil quando um híbrido consegue se infiltrar em um órgão de poder. Seu símbolo é o dragão ou a serpente. Esse símbolo é a marca da besta. Contudo, podem existir coincidências. Observem os exemplos mostrados a seguir. Qual deles se enquadraria nessa mera coincidência? Figura 5. Escudo da realeza britânica, dragão alado. Figura 6. Fuzileiros de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Observe o logotipo com a imagem do dragão alado ao lado. Figura 7. Foto da realeza de Anunnakis, o dragão alado, no centro da nota de 25.000 do Iraque. Figura 8. Museu do Vaticano, dragões alados no teto. Atrás do símbolo reptiliano pode-se esconder o jugo do anticristo. Enquanto isso, as outras raças que deixaram a Terra no passado aguardam para se aliar à corja no juízo final. Se, no mundo contemporâneo, a raça reptiliana congrega as entidades de base intervencionista nas decisões mundiais é porque a elite governamental permitiu essa infiltração em vários órgãos de poder. Se alguém continua acobertando e dando subsídios para a convivência desses seres no meio de nós, é porque esse órgão prostituiu a Terra. Essa entidade entregou a humanidade para o demiurgo. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de aves imundas e detestáveis. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Apocalipse 18, 2, 3. A terra se tornou um covil de salteadores. Os reis da terra dão guarita aos reptilianos, seduzidos por algo que eles podem oferecer em troca da humanidade. Qual foi o preço dessa prostituição? Se a humanidade não reagir e tomar consciência dessa verdade, os seres humanos serão escravizados e receberão a marca da besta. Capítulo 3. A Batalha Celeste. O que uma cambada de extraterrestres veio fazer na Terra milhões de anos atrás? Eles vieram buscar o ouro. Para quê? Para fazer uma barreira atmosférica de minérios com a finalidade de proteger seu planeta. Eles precisavam pulverizar, de maneira contínua, partículas de ouro na estratosfera de Aldebaran. O recurso da pulverização de minérios utilizado pelos pleiadenses há milhões de anos é atualmente utilizado pela NASA. Eles usam a pulverização de minérios nas janelas das espaçonaves norte-americanas, a fim de proteger os astronautas da irradiação. Segundo o épico Enuma Eli, há 65 milhões de anos Aldebaran, uma estrela pertencente a Pleiades, na constelação de Taurus, foi ameaçada de destruição pelos danos radioativos de bombardeio cósmico. O Atrasaziz, um épico da Mesopotâmia, menciona que, em busca de minério, chegaram à Terra 3 classes de divindades de pleiadenses. Anu era o regente. Abaixo dele, seus filhos Enlil e Enki. Na classe abaixo, os servos Anunnakis, que eram os soldados Igigi. Quando os pleiadenses chegaram ao nosso planeta, a Terra pertencia à área de influência dos seres de Sirius B. Eles encontraram aqui colônias da raça reptiliana sanguinária, alguns primatas, humanos de Lira, e civilizações etéreas dos Yus, Atlantes, Lemurianos e Atlante, que chegaram à Terra depois da destruição de Bornéa. Esses últimos vieram para cá em busca da maturidade espiritual adquirida com a ajuda da polaridade da Terra. Eles precisavam se familiarizar com o ponto de interação entre a negatividade e a positividade, e adquirir o equilíbrio das polaridades. Entretanto, antes de eles virem para a Terra, eles fizeram adaptações genéticas em seus corpos, a fim de resistir aos danos radioativos pelo bombardeio cósmico. Por meio da mutação de um gene capaz de sintetizar o cobre, eles aumentaram a concentração do mesmo em seu organismo, adquirindo um tom azulado em sua pele.
Com isso eles ficaram azuis. Azuis de tão negros. A característica da coloração azulada da pele pode ser observada na figura 9. Textos da Mesopotâmia caracterizam a raça negra como o parentesco mais próximo entre os deuses sumérios. A tradição negra africana defende que o início de sua cultura se deve à descendência extraterrestre. Até que ponto os seres de Aldebaran não tiveram uma relação genética mais próxima com os homens da raça negra? O termo azuis de tão negros teria uma conotação mais profunda do que poderíamos imaginar? Figura 9. Krishna. Pele azulada. A escravidão da raça negra não pode ter sido um castigo dos reptilianos para os descendentes dos primeiros deuses que habitaram a Terra? Na estonteante imensidão do universo, um planeta do sistema Sírius deslizava por sua elíptica órbita. Como um pássaro alça voo, seus sobreviventes saíram no afã de encontrar uma solução que evitaria o desfecho de sua destruição. Em busca de salvação para seu planeta, eles cruzariam constelações se fosse preciso. Quando encontraram a Terra, entoaram cantos de louvores. Entretanto, a decisão de aumentar o cobre nos organismos dos pleiadenses foi uma solução paliativa. Eles precisavam de uma solução eficaz para resguardar seu habitat. Em busca do ouro para fazer a película de proteção de seu planeta, Anu preparou as confrarias e ordenou a seus filhos Enki e Enlil que procurassem esse minério no universo. Assim, a comitiva voou como falcões corajosos em busca do minério, encontrando na terra o ouro de Ofir. Fez o rei Salomão, no Mar Vermelho, na terra de Ódom, mandando seus servos com os servos de Ira. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Reis 9, 26,28. Quando os pleiadenses chegaram em nosso planeta, a terra pertencia à área de influência dos seres de Sirius B, os humanos de Lira, que faziam da Terra um campo experimental de desenvolvimento de raças. Sem dúvida, a polaridade da Terra estava em um recreio vibracional para várias deidades etéreas e carnais, capazes de ajustar o equilíbrio energético de muitas criaturas em evolução. Propício para equilibrar as polaridades ou adquirir o ponto de interação entre a negatividade e a positividade de raças mais evoluídas. Fato que, de longe, foge ao nosso entendimento. Nessa ocasião, havia na Terra colônias de uma raça reptiliana sanguinária e alguns primatas, resultado de uma semeadura dos sirianos. Porém, para reger essas criaturas de diversos níveis evolutivos havia uma milícia do figura 11, estatueta suméria de Anu. Conselho da Federação Intergaláctica que foi plagiada pelas religiões para nomear seus deuses, santos e anjos que um dia estiveram no comando da Terra para continuarem a ser venerados pela humanidade. Ao chegar à Terra, os pleiadenses guerrearam com os reptilianos. Essa luta durou até estabelecerem um tratado de paz que estabelecia a união entre Anu, o regente de Aldebaran, com a princesa Antu, uma reptiliana. Esse pacto entre pleiadenses e reptilianos propôs delimitar o território terrestre, onde ambas as raças pudessem compartilhar as riquezas minerais de nosso planeta. Porém, esse acordo foi quebrado mais tarde e a rixa entre eles se perpetua até os dias de hoje. Os reptilianos foram importantes para a estabilização da frequência vibracional da Terra. Segundo o paleontologista Dali Russell, uma das raças mais inteligentes de répteis, o Troodon formosus, não se extinguiu. Esses répteis eram bípedes e muito inteligentes, além de predadores. Os fósseis encontrados possuem pés, poucos dentes, porte semelhante ao de uma ave e longas pernas traseiras que davam a eles uma boa velocidade. Os troodons possuíam braços longos encostados no tórax e o cérebro desproporcionalmente maior do que o corpo, indicando capacidade de raciocínio. Alguns cientistas defendem a tese de que esses répteis evoluíram, tornaram-se bípedes e se adaptaram a viver no subterrâneo da Terra. Segundo tradições indígenas aimaras, o portal dos deuses de Aramumuru, no sul do Peru, será aberto um dia, e de lá sairão os deuses que permaneceram no centro da Terra desde os primórdios da criação. Seriam os reptilianos Troodons formosus? E os anjos que não mantiveram suas posições de autoridade abandonaram sua própria casa. Eles têm se mantido no escuro, vinculados com eternas cadeias de julgamento sobre o grande dia. Judas 1:6, capítulo 4. A criação da raça humana. À sua imagem e semelhança Elohim criou Adão. Textos bíblicos. Após o acordo entre os reptilianos e os pleiadenses, Anu enviou para cá a primeira leva de 600 expedicionários anunnakis comandados por seus filhos. Assim, foi estabelecida a divisão Éden-Terra. Inicialmente, essa divisão foi feita em duas regiões e Anu deu para cada um a responsabilidade de governá-las. Para Enlil, ficou o Oriente Médio e para Enki, ficou a África num tempo aproximado de 200 anos. Um tempo insignificante para os pleiadenses,
pois eles possuem vida longa graças à elíptica de órbita de seu planeta ser de 3.600 anos. Enquanto a Terra levava 12 meses para completar uma elíptica em torno do Sol, o planeta deles levava 3.600 anos. Um ano de vida para eles correspondia a 3.600 anos terrestres. Após terminarem os assentamentos, apenas 300 soldados Anunnakis permaneceram em solo. Eram os IGI.GI, que, em termo sumário, significa os que observam e veem. Os Anunnakis eram soldados pleiadenses, uma raça robotizada, diferente da realeza. O termo Anuna significa nós somos puros e que significa terra. Eles foram chamados também de raça de cabeças negras. Enlil e Enki, varões de mães diferentes, discutiram sobre as decisões que teriam de tomar, dividindo as responsabilidades sobre a implantação das primeiras bases de voo. A extração de ouro começou no Golfo Pérsico e depois no sudeste da África. De fato, foram constatados indícios arqueológicos da existência dessas minerações nessa região. Na década de 1970, a principal empresa de mineração da África do Sul contratou mineradores para procurar ouro em mais de 15 metros de profundidade de uma mineração abandonada por volta de 60.000 a.C., segundo datação de carbono dos objetos de pedra e carvão vegetal encontrados no local. Civilizações de Monomotapa, ao sul do Zimbábue, afirmam que as lendas zulus alegavam que escravos artificiais foram criados pelo primeiro povo para trabalharem nas minas. Essa região foi chamada pela Bíblia como Reino do Ouro, ou riqueza de Sofala, por sua abundância em ouro de Ofir. Quando a grande estrela apareceu no céu, os escravos entraram na batalha com os outros. Credo Vusamazulu Mutva. Nesse ínterim, a realeza pleiadense tentou se adaptar geneticamente à dimensão do tempo da Terra, o que causou sérios transtornos biológicos para a raça. O tempo de Aldebaran era expansível e interdimensional, por isso eles tiveram dificuldade de adaptação com a dimensão da Terra. Para se adaptarem à dimensão inferior do nosso planeta, eles precisaram cair de nível de consciência. O termo anjos caídos mencionados pelo Evangelho tem uma ideia conotativa. Significa que os pleiadenses, como outras entidades que chegaram à Terra, tiveram de diminuir a frequência ontológica de equilíbrio, ou seja, a frequência de pulsação de energia espiritual, a fim de se adequar ao tempo linear da Terra. O amadurecimento para o plano tridimensional é algo que requer adaptação, pois é necessário que a entidade se despoje de sua memória ancorada em seu código genético para transmutar para uma nova realidade. Como permanecer na Terra provocava transtornos físicos para eles, os pleiadenses retornaram várias vezes para seu planeta de origem. Para o retorno à Terra, eles aguardavam até que seu planeta entrasse novamente no sistema solar para voltar. Para isso era necessário aguardar a órbita de 3.600 anos de seu planeta, dando preferência quando o Sol estivesse mais afastado da Terra e longe do cinturão dos fótons. Enquanto isso, a extração de minérios pelos operários Anunnakis se tornava um trabalho braçal de muita magnitude, com o qual eles não estavam acostumados. Com o afastamento periódico de Enlil e Enki das figuras 12 e 13, Anunnakis, soldados pleiadenses ou os primeiros escravos das minas. Terra, os Anunnakis começaram a se rebelar. Por eles possuírem mente coletiva e robotizada, a rebelião se alastrou rapidamente e diminuiu o ritmo de extração de ouro de Ofir das minerações. Nesse ínterim, o planeta deles foi destruído pelas tempestades cósmicas. Então, a Federação Intergaláctica permitiu a criação de um planeta artificial, o Nibiru, com o intuito de assemelhar-se ao antigo habitat. Toda a população que havia permanecido em Aldebaran foi deslocada para Nibiru, que procurou se assemelhar ao lar original pleiadense. Porém, para que fosse permitida a permanência da realeza pleiadense na Terra, foi feito um pacto com a Federação, Anu e os Sirianos. A condição era de que eles criassem, com os moldes de linhagem de Amélios, a raça humana. A linhagem de Amélios é a descendência humana pura do universo, que tem sido preservada a fim de assegurar a pureza de seres humanos e eventuais necessidades de reconstituição, aperfeiçoamento espiritual e genético de nossa raça. Para o cumprimento desse acordo, Anu enviou uma de suas filhas, Ninhursag, à Terra a fim de contribuir para o desenvolvimento da nova raça. Ninhursag era uma brilhante geneticista da casa de Anu, conhecida como a Senhora da Vida em virtude de seus dotes profissionais em engenharia genética. O papel de Ninhursag em seu planeta de origem era prolongar a vida de seus habitantes. O texto mais fiel em relação a essa informação consta no épico de Gilgame, que narra a história de um rei em busca de sua imortalidade, o Guidana, o touro do céu. Ninhursag veio para a Terra a fim de criar a raça humana. Como faltava mão de obra para a extração de ouro nas minas, Anu permitiu que fossem substituídos os escravos Anunnakis pelos humanos de Lira. Assim,
A geneticista criou os seres humanos para lhe servir de escravos nas minas de ouro. Eles se cansaram do trabalho árduo nas frentes de extração de ouro e, consternados, resolveram colocar a marca deles nos hominídeos primitivos existentes sobre a Terra. Épico de Atrasasis. Quão bom ou ruim é o corpo de um homem? Conforme meu coração aconselha, eu posso fazer sua sorte boa ou ruim. Textos da Mesopotâmia. Os pleiadenses conheciam as façanhas da engenharia genética e passaram esse conhecimento para os sumérios. A figura a seguir compõe relatos mitológicos de culturas antigas como o da Suméria. Figura 14, DNA da Mesopotâmia. Figura 15, DNA contemporâneo. Vendo essas figuras, você tem alguma dúvida de que os sumérios desconheciam o que vem a ser um DNA? De acordo com a milícia celeste, Ninhursag teve a permissão para trazer à Terra 12 raízes de criação ou 12 moldes originais de sementes de raças amélios para manipular geneticamente como parte de seu experimento. O método de reprodução dos pleiadenses em seu planeta de origem se dava por meio da inseminação artificial entre genes de irmãos da realeza, com melhoramento genético por processos de hibridações de genes. Na formação inicial genética do homem foi usado o processo de partogênese ou nascimento virgem. Ninhursag fez os cromossomos de um óvulo dos humanos de Lira se duplicarem e depois os manteve em soluções adequadas até se tornar um conjunto de cromossomos para se dividir. Por meio dos processos de replicação, ela organizou um mapa de código genético, o genoma, com diversas possibilidades de criação de um ser humano. Depois, ela fragmentou os genes com enzimas e inseriu por intermédio de microinjeção os genes de répteis no genoma que daria origem ao homem. Essa técnica é conhecida hoje em dia pelo nome de tecnologia recombinante do DNA. Porém, essa miscelânea de genes originou os quimeras, as criaturas mistas da mitologia grega, ou Berossus da Suméria. Uns possuíam chifres, outros parte dianteira de leão, a parte mediana de cabra e a cauda de um dragão. Figuras 16 e 17, quimeras. Figuras 18 e 19, quimeras. Os primeiros hominídeos receberam o nome de Lulus. Segundo textos sumérios, as técnicas genéticas de criação dos Lulus foram usadas até aperfeiçoar o Lulu macho. Ninhursag produziu óvulos artificiais e os fertilizou com o material retirado dos Lulus machos. A seguir, dividiu-os em lotes para adquirir características masculinas e femininas. Então, esses óvulos inseminados foram implantados nos úteros das deusas do nascimento. O resultado: 7 machos e 7 fêmeas no final de cada processo. No entanto, esses híbridos não eram aptos para se reproduzir. Por isso, ela teve de aperfeiçoar o processo. A descrição bíblica sobre a criação da mulher nos dá a nítida impressão de um ato cirúrgico. O trecho bíblico abaixo faz referências à anestesia e às técnicas cirúrgicas de extirpação e inserção de tecidos. Um procedimento cirúrgico coroado de êxito realizado por um deus, provavelmente geneticista, que usou um método conceptivo à base da costela do homem. E Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Com esse adormecido, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a em uma mulher. Gênesis 2:21. A segunda manipulação genética de Ninhursag gerou hominídeos fêmeas com a capacidade de procriar sem a necessidade de hibridação genética. Após Sete matar Osíris, o deus Toto extraiu o sêmen do falo de Osíris, e com ele, engravidou Ísis, a esposa de Osíris, fazendo com que ela gerasse o deus Horus. Inscrições egípcias. A compatibilidade para que haja fecundação entre seres de espécies e raças diferentes só é possível após um trabalho muito bem elaborado de adaptação genética. Uma proeza para a ciência contemporânea, mas que obteve sucesso pela ciência da antiguidade, gerando semideuses. Foi necessário haver a compatibilidade de genes das primeiras fêmeas terráqueas com os pleiadenses, resultando uma população de servos híbridos inteligentes e férteis. E o que aconteceu quando criaram as mulheres Lulus? Elas foram feitas tão formosas que os deuses se apaixonaram por elas. Encantados, eles as desposavam. O livro do profeta Enosh menciona sobre o relacionamento entre os deuses e as mulheres da terra, sobre os anjos que desceram do céu e tiveram filhos com elas. A Bíblia reconhece o casamento entre as filhas dos homens e as filhas dos deuses, antes do dilúvio. Os 6 primeiros capítulos do Gênesis e vários livros apócrifos também mencionam o mesmo. Os livros de Enosh, Jubileus e outros registraram o casamento interracial dos nefilins com as terráqueas. Viram os filhos dos deuses que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si todas que escolheram. Gênesis 6:2. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome,
que houve na antiguidade. Gênesis 6:4. E aconteceu quando os seres da terra aumentaram em número sobre a terra, e as filhas eram geradas por eles, que os filhos de Elohim viram que as filhas de Adão eram compatíveis e eles as desposaram como bem entendessem. Gênesis 6:4. Tu és a deusa do nascimento, criadora da espécie humana, cria Lulu para que possa suportar o jugo, faz-o suportar o jugo designado por Enlil, deixa o homem carregar a fadiga dos deuses. Atrás-Aziz. Tábua 1, coluna 4, versos 194-197. Segundo algumas referências bibliográficas, dessas primeiras relações de fecundação execrável nasceram os gigantes. Assim, houve o enlace de uma terráquea, Dangalnuma, que foi a escolhida para desposar Enlil. A linhagem genética dessa hominídea foi utilizada para cruzar ao longo de 7 gerações, herdando novas linhagens que sofreram também hibridações. Dessa forma, começou a história do Jardim do Éden. O casamento entre as filhas dos homens com os deuses eram realizados por meio de rituais sagrados. Na Babilônia, esse ritual era realizado nos zigurates, que consistiam nas altas torres sagradas, reservadas para o encontro dos deuses com as filhas dos homens. Os zigurates foram os primeiros templos construídos na Terra, que expressavam em suas construções o conceito base 60 do sexagésimo. Um modelo de construção que perdurou ao longo dos séculos e se repetiu na construção do Templo de Salomão, em Jerusalém. Ninhursag preservou por muito tempo as 12 sementes puras que originaram as 12 tribos de Israel citadas pelo Antigo Testamento e que, por muito tempo, foram mantidas gerando os homens de renome, os varões da antiguidade. Patriarcas com linhagens puras e vida longa como Moisés e Abraão. Pelas narrações do Evangelho, o cruzamento entre os patriarcas irmãos, ou seja, o casamento entre irmãos, preservou a linhagem aprimorada que Ninhursag havia preservado por tantos séculos. De fato, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e ela tornou-se minha mulher. Gênesis 20:12. Abraão e seu laço consanguíneo com Sara. Se os patriarcas do Antigo Testamento faziam cruzamentos genéticos com parentesco, por que as igrejas condenam tanto o incesto? A revista Discovery de dezembro de 1988 publicou que as vespas macho geralmente se acasalam com suas irmãs. Uma vespa macho faz o acasalamento com meias-irmãs, filhas do mesmo pai, mas com mães diferentes. A própria natureza se preserva por meio de casamentos entre vespas irmãs. Será que estamos diante de uma grande descoberta genética que sempre nos foi considerada ilícita? As igrejas condenam com veemência o casamento entre filhos de mesmo pai ou mãe. A esse pecado se dá o nome de incesto. Porém, os patriarcas da Bíblia faziam seus casamentos entre parentes muito próximos como irmãos e primos. Será que existe nesse pecado algum mistério maior que não sabemos? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais audiolivros como este. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.